Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu trago um livro que é um livro de um dos meus autores favoritos. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo para trazer um livro dele aqui no podcast. Para quem não sabe, esse é o Bookcast, é um podcast que consiste em eu trazer as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo. Então toda semana tem uma opinião nova aqui, um episódio novo. E como eu falei, essa semana eu trago aqui uma obra do mestre do terror. É um autor que eu já li umas boas 20, 25 obras dele. E eu sei que ele tem, sei lá, uns 70, 80 livros. Mas essas 20, 25 obras que eu já li já foram suficientes para fazer com que eu colocasse esse autor no meu top 1, assim. Ele é o meu autor favorito. Ele tem alguns livros que eu não curto muito dele e tal, mas tem os que eu li e o que eu curti, assim, são melhores de que qualquer outro livro que eu tenha lido. Ele realmente, ele não é só o meu autor favorito, eu tenho certeza que ele é o autor favorito de várias pessoas, principalmente aquelas que gostam de terror. E também ele é conhecido pelos seus contos, que não são necessariamente de terror, né? Mas ele entende muito bem da natureza humana. Isso faz com que os livros que ele escreve sejam realmente bem impactantes e realmente bem tocantes, assim. Então, é por isso que ele tem a fama que ele tem o reconhecimento que ele tem. E é impressionante que ele não para de escrever. Ele já tem, deve ter, sei lá, 70, 80 anos, não sei a idade dele, mas ele não para de escrever. Ele escreveu muitos clássicos. Se fosse qualquer outro autor, já falaria: não, já escrevi o suficiente na minha vida, deixa eu descansar um pouco, mas não. Ele continua escrevendo e continua escrevendo bem. Isso que é foda. Ele não decaiu da qualidade dele, né? O nome do livro é Carrie, a Estranha. O autor é o Stephen King. Eu sei que a pronúncia certa é Stephen King, mas aqui a gente está falando em português, então eu vou falar Stephen King. O ano original de publicação desse livro é 1974. A editora aqui no Brasil é a Suma de Letras e o livro contém 200 páginas. É um livro pequeno quando comparado com outros livros do autor, quando comparado com outras obras do autor, né? Então 200 páginas é tipo um conto para ele, né? Deixa eu falar um pouco do resumo da história do livro, tá? Esse livro, a história dele já foi adaptada de várias maneiras, de várias formas. Acho que até uma série foi feita, não sei muito ao certo se foi uma série, mas eu tenho certeza que filmes, ele já deve ter tido uns bons 3 filmes aí de adaptação, inclusive um mais recente, né? Mas o resumo da história é o seguinte: o livro conta a história de uma menina, uma adolescente chamada Carrie. Ela tem 16 anos e ela enfrenta muito bullying na escola, né? Ela enfrenta aquele bullying adolescente, assim, mas meio extremo, assim, sabe? Ninguém gosta dela, ela não é amiga de ninguém. Ela sempre foi meio estranha mesmo. E ela sempre lidou com esse bullying, né? Na história dela, desde a infância dela até agora a adolescência, que é o que o livro conta, ela lida com essa questão do bullying. Ela mora com a mãe dela, que é viúva, o pai dela acabou falecendo, então ela mora com a mãe dela, e a mãe dela é muito religiosa, assim, ela é uma religiosa extremista. É uma realidade bem ruim, assim, pra Carrie, porque ela vai pra casa, ela vai pra escola, ela sofre bullying, ela vai pra casa e ela tem aquela mãe dela que, tipo, é muito religiosa, é muito católica, ela reza a todo momento, qualquer coisa que aconteça, assim, de errado, algum pensamento libidinoso que ela tem, sei lá, ela começa a rezar pedindo perdão e faz com que a Carrie faça o mesmo, assim, até quando a Carrie estava crescendo, e aí a menina começa a desenvolver seios, né, a mãe dela falou que isso, tipo, é um pecado, porque tu tá desenvolvendo seios, porque tu tá pensando coisas ruins, coisas de sexo, assim, de tentação e tal, e vamos rezar para que os seus seios diminuam, que você seja certa e tal. É desse nível que a mãe dela meio que lida com ela, assim. Então é uma criação bem, bem fodida que a Carrie tem com a mãe dela. O livro conta essa história e conta, depois de alguns acontecimentos mais extremos de bullying, assim, que a Carrie começa a ter alguns poderes telecinéticos, assim, de mexer algumas coisas, mexer alguns móveis da casa, até tipo, quando ela sofre alguma situação de bullying, do nada explode uma lâmpada, assim, no ambiente onde ela estava e tal. Então, o livro começa a desenvolver
esse lado dos poderes sobrenaturais da Carrie. E o livro começa, inclusive, com uma situação de bullying que é muito foda, assim, sabe? Tu lendo o livro, tu fica pensando, bah, mas que esses adolescentes são doentes da cabeça, né? A situação é que ela tá no vestiário, depois de uma aula de educação física, alguma coisa assim, ela tá no vestiário tomando banho junto com as outras meninas, né? E aí ela começa a ter o seu primeiro período menstrual ali, ela começa a menstruar na frente de todo mundo ali. E aí todo mundo, em vez de ajudar, começa a jogar, tipo, absorvente nela, começam a rir dela, começam a jogar toalha nela, assim. E a Carrie fica, tipo, sem saber o que fazer. Ela fica encolhida, assim, no chuveiro, todo mundo xingando ela, gritando com ela e tal. Ela fica sem saber o que fazer. Ela fica sem saber o que fazer e fica assustada porque a mãe dela não explicou pra ela que eventualmente ela passaria por um período menstrual, que isso é normal no corpo feminino, né, no corpo da mulher. Mas como a mãe dela sempre tenta evitar esses assuntos, inclusive faz com que a culpa da menstruação seja da própria Carrie. Ela fala assim, não, tu pensou em coisas ruins e é por isso que tu sangrou, que tu teve o teu período, teu ciclo menstrual. Então, se tu tivesse com a mente boa, com a mente sã, com a mente católica, tu não correria esse risco, assim, tu não iria menstruar. É nesse nível de loucura da mãe dela. E aí ela sofre esse primeiro bullying, né, que o livro conta, ela já sofreu há muito tempo atrás, também desde criança ela sofre esse bullying. Mas o livro começa com esse acontecimento, assim. E, claro, nesse acontecimento já começam a acontecer algumas coisas estranhas. As luzes ali do vestiário começam a piscar, as coisas começam a bater e tal. Mas, mesmo assim, as adolescentes continuam, enfim, gozando com a cara dela, falando, ah, olha que ridículo que tu é e tal. E o livro começa assim. Então, é um livro bem tenso nessa parte, assim. A gente fala que hoje em dia, né? Hoje em dia o bullying, ele tornou bem notório, assim, uma coisa que, tipo, na minha época de adolescente, de infância, assim, o bullying era meio que natural, fazia parte da vida, né, fazia parte da construção de caráter do ser humano. Aí eu não tô falando se era certo ou errado, mas, tipo, o bullying era intrínseco à realidade do colégio, assim, sabe? Ah, tu é alto, tu é baixo, tu é, sei lá, tu é cabeludo, tu é careca, sei lá, esses bullying assim, sabe? E hoje em dia tá bem mais cauteloso, eu acho, assim, tipo, os professores estão meio que cuidando um pouquinho mais disso, mas ao mesmo tempo tem a internet que meio que expandiu o bullying, assim, a gozação por um nível nunca antes visto, assim, que é o nível do cancelamento, assim. Hoje em dia tu não pode colocar nada de errado na internet se tu tiver um comportamento um pouquinho diferente do que a massa acredita como sendo um comportamento normal e tranquilo, tu já é cancelado, falam que tu falou uma coisa errada e tu, sei lá, é machista, sei lá, tudo que tu possa imaginar, assim, só porque tu colocou alguma coisinha aqui ou outra ali na internet. Não precisa nem ser famoso mais para ter essa notoriedade, assim. Se tu não tem muitos seguidores, mas faz uma cagada, a internet não perdoa, acaba achando o teu post, acaba achando as coisas que tu posta. E, como eu falei, se a massa não concorda com aquilo, se aquilo, de certa forma, é um pensamento meio diferente do que a massa, do que o povo, do que o afegão médio, que gostam de falar, né? Que o afegão médio concorda, aí tu é cancelado. Então, eu acho que o bullying, ele meio que foi por um lado muito extremo, assim, e eu imagino, assim, tipo, esses famosos, assim, que têm a vida exposta na internet, que a gente tem a vida exposta, quem tem a sua rede social tem a vida exposta, sei lá, 10% da sua vida, tipo, tu coloca no Instagram o que dá certo na tua vida, ninguém coloca no Instagram coisas que dão errado, né? Mas imagina o famoso ou a famosa que tem a vida 100% na internet. Aí é o ônus e o bônus, né? O bônus de tu, às vezes, ganhar dinheiro com isso, mas o ônus de tu não poder sair da linha, não poder escorregar, não poder ser humano, né? Porque essa cultura do cancelamento meio que esquece que a gente lida com seres humanos no dia a dia. E o ser humano não é um robô, o ser humano vai errar, o ser humano vai se estressar, vai se irritar, vai sorrir, vai chorar, e a cultura do cancelamento meio que proíbe, assim, isso. Tipo, tá, tu tem que ser uma pessoa quadrada, uma pessoa regradinha, senão a gente vai ficar no teu bico e tu vai se dar mal. Mas saí aqui numa tangente falando um pouco do bullying. Tá? Mas esse é o resumo da história do livro.
E esse livro é uma história muito engraçada, porque esse livro é o primeiro livro do Stephen King. O Stephen King, como eu falei, ele tem, sei lá, 70, 80 obras, mas esse foi o primeiro livro dele, escrito lá em 74. E ele tem uma história de origem muito engraçada, assim, porque o que que acontece? O Stephen King, ele estava escrevendo esse livro como um conto. Por quê? Porque na época, lá nos anos 70, era normal algumas revistas publicarem contos mais curtos, assim. Então ele tava nessa vibe de escrever um conto, inclusive para algumas revistas masculinas, assim. Tipo, ele fala que existiam várias revistas, tipo a Playboy, assim, para homens, que tinha foto de mulher pelada e tal, e tinha várias coisas. E nessas revistas tinha um espaço para contos. Então ele estava escrevendo esse conto. Ele era um professor de... Acho que era de inglês, mas ele era professor. Ele era professor, mas estava escrevendo esse conto. E aí ele escreveu até certo ponto e ele não curtiu muito, assim, a história em si. Aí ele pegou e falou, vou jogar fora. E jogou o que ele tinha escrito no lixo. Aí a mulher dele, que é mulher até hoje, a Tabitha King, inclusive é uma autora também, tem alguns livros, eu não li nenhum livro dela ainda, mas dizem que é bom também. A Tabitha King viu os escritos dele no chão, no lixo, pegou, leu e deu pro Stephen King, tipo, tá, termina isso daí, porque é muito bom. Aí o Stephen King, sério, não, termina isso daí. Aí o Stephen King falou, não, mas tá crescendo muito, tá virando mais um livro do que um conto e tal, e essas revistas, elas querem contos mais curtos e tal. Aí a Tabitha King falou, não interessa, termina como um livro e vê o que acontece. E ele terminou, e o livro acabou sendo vendido e tal, e o resto é história, né? Então foi o primeiro livro dele, quase foi pro lixo se não fosse a esposa dele que pegou o livro no lixo e falou, termina essa coisa. E assim, eu fico me colocando no lugar dela, assim, tipo, se eu fosse ela encontrasse esse tipo de história no lixo, eu ia ficar com muito medo do meu marido, sabe? Eu ia ficar com, tipo, imagina tu encontra a Carrie, a estranha no lixo, assim, daí tu fica pensando, o que tu tem na cabeça? História doente, uma menina que, sei lá, a primeira cena ela tá menstruando ali e tal, de onde é que tu tirou isso, sabe? Muito louco, mas como uma companheira, ela tirou o livro e fez com que ele terminasse. E se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente ele não teria terminado e não teria se sentido confortável para escrever os outros livros que ele escreveu, porque foi isso que aconteceu. Ele terminou Carrie, o Carrie foi vendido, ele ganhou muito mais dinheiro do que ele pensava que ganharia com a venda do livro da Carrie. E aí ele teve mais tempo para escrever outros livros e depois, em 77, se eu não me engano, ele acabou escrevendo O Iluminado, que foi outro sucesso. O segundo livro dele, depois de Carrie, foi o Silent Slot, que é um livro de vampiro. Eu nunca li esse livro, quero ler também, mas é outro sucesso dele. E aí ele foi emplacando sucesso atrás de sucesso, né? Imagina, escrever O Iluminado, também foi um outro sucesso, mas muito pelo fato dele ter escrito Carrie, ter dado certo, ele pôde ter tempo, pôde ter o dinheiro necessário para focar mais na escrita dos livros, né? Então isso que é muito foda, achei bem legal essa história de origem, né? E como eu falei, uma coisa bem louca, assim. O Stephen King, ele tem... Várias pessoas falam da forma que o Stephen King escreve, sabe? Tipo, ele escreve dessa forma, por isso que ele tem sucesso e tal. Mas eu acho que tem uma característica dele que ele conseguiu entender o ser humano. Ele conseguiu entender as emoções que o ser humano tem e, mais que isso, ele conseguiu entender isso e colocar em palavras isso no livro. Então, muitas pessoas até reclamam que o Stephen King, ele detalha muito as histórias dele. Tipo, quando ele fala de um ambiente, ele fala de todo o ambiente. Ele investe muito tempo escrevendo de como era o ambiente e tal. E como eram as emoções das pessoas. Então, o Stephen King tem muito disso, assim, sabe? De entender o ser humano e conseguir colocar aquela emoção ali. Como, por exemplo, essa primeira cena de Carrie, assim. O Stephen King, obviamente, ele é um homem e ele nunca menstruou na vida. Só que ele conseguiu, mesmo ele não tendo vivido essa experiência, ele conseguiu capturar essa experiência, conseguiu colocar as emoções que a personagem, que a Carrie, estaria tendo ali nesse cenário, né? Onde ela tava, enfim, o sangue escorrendo e todo mundo rindo dela. E de alguma forma ele conseguiu entender ela e conseguiu colocar isso no papel. Isso que é muito foda, sabe? E ele consegue entender o ser humano e consegue colocar isso no papel, não necessariamente tendo vivido o que ele viveu, que é o caso do ciclo menstrual, né? O Stephen King nunca menstruou,
mas mesmo assim ele consegue pegar assim e colocar isso no papel, sabe? Isso que é muito foda. E imagina a Tabitha King lendo isso, tipo, meu marido é doente, né? O que ele tá falando de uma menina de 16 anos sofrendo seu primeiro ciclo menstrual, assim? Mas enfim, confiou nele e aí ele conseguiu terminar o livro e o resto é história. A minha opinião geral sobre o livro, assim, eu gostei bastante do livro. É um livro que eu recomendo muito para quem quer começar a ler Stephen King, que comece por Carrie, porque é uma história de terror clássico, então não é muito longa. Então, em 200 páginas, tu já vai conseguir entender como é que o Stephen King, como é que a banda do Stephen King toca, assim, sabe? Qual é o estilo de escrita dele, o que esperar dos próximos livros. Então, é um baita livro para começar a ler ele. Não é o melhor livro dele, com certeza. Aí tem muita gente que fala que o meu livro preferido é tal e tal, tal. O meu livro preferido do Stephen King é Jogo Perigoso. Jogo Perigoso é um livro que não é tão conhecido, ele até teve uma adaptação recente em 2017 com um filme da Netflix, Jogo Perigoso, mas a forma como ele conta a história do Jogo Perigoso é muito foda. É muito foda. Eu lembro de estar lendo aquele livro e realmente me sentir assustado. E esse livro, Jogo Perigoso, ao contrário de outros livros de Stephen King, até outros livros de terror, ele dá uma explicação da aparição do terror da história. Tipo, a história ela tem um tom de terror e ela tem, tipo, algumas histórias de aparições, assim. E esse livro, Jogo Perigoso, consegue explicar de maneira lógica e física e bem direta ao ponto que essa aparição é real, que isso pode acontecer na tua vida. Eu nunca tinha lido um livro assim e quando eu li, nossa, eu gostei muito. Assim, eu não vi o filme ainda, é uma falha minha de não ter visto o filme, mas eu não quero estragar essa experiência do livro que eu tenho. Talvez eu vendo o filme, eu meio que lembro do livro e falo, não era tão bom assim. Mas o livro, nossa, é demais. E o livro, tu lê o livro e qualquer livro de Stephen King, tu termina e fala, isso daqui foi escrito por uma pessoa doente da cabeça, né? O Stephen King, ele é louco. Tem aquela história, né? De perto ninguém é normal, né? Mas Stephen King é louco. Quem escreveu O Iluminado, Carrie, Jogo Perigoso, o It, que eu não li ainda, mas eu vi os filmes e todo mundo fala muito bem. Quem escreve esses livros tem que ter um parafuso a menos, sabe? A pessoa não pode ser normal. Então o Stephen King é louco, ele coloca toda a loucura dele nas obras dele e a gente, os leitores, tem sorte de que isso aconteça e a gente consiga ler várias histórias desse autor, né? Esses dias eu tava lendo também uma entrevista dele pra Rolling Stone, eu acho. E ele falando, tem aquele filme Louca Obsessão, que, tô falando de outros livros aqui já. Mas esse livro, Louca Obsessão, é a história de um autor que ele sofre um acidente e uma fã encontra ele e a fã começa, enfim, traz o autor para casa e começa a cuidar dele, só que essa fã é muito louca e começa a fazer com que ele continue se sentindo doente, se sentindo mal e basicamente sequestra o autor, para que ele não saia dali, porque ela é uma fã tão, tipo aquelas fã número 1 louca, sabe? Aqueles fãs que realmente enlouquecem com os ídolos. Ela é tão louca que ela mantém ele em cárcere privado. E eu tava lendo a história e o Stephen King falando que a analogia que ele queria fazer nesse livro é que essa fã era a cocaína, porque o Stephen King tem um histórico de vício de drogas muito grande. Então olha que foda, ele escreveu uma história fazendo todas as analogias de que a fã prendia o autor e tal, e depois ele explica que a fã mesmo era a cocaína, ou seja, a cocaína na vida dele, que prendia ele para que não conseguia, prendia ele para que ele não conseguisse evoluir, não conseguisse escrever, não conseguisse parar de ficar doente para continuar escrevendo. Então essas analogias que tu consegue encontrar na obra do King. Porém, tem a questão que talvez as melhores obras do King foram escritas enquanto ele estava viciado, enquanto ele era alcoólatra e viciado em drogas. Aí é foda, né? Porque, enfim, a droga é uma merda, a gente sabe, mas muitas pessoas falam que, tipo, se ele não tivesse drogado, talvez ele não tivesse escrito os livros fodas que ele escreveu. Mas isso já é história pra outra coisa, pra outro tópico, né? Que é o vício de drogas e tal. Mas esse é o fato. Ele escreveu os clássicos dele enquanto ele estava sofrendo aí com as drogas. Talvez ele tivesse escrito muito mais coisas e coisas melhores sem as drogas, mas a gente nunca vai saber. Agora ele não é, claro, um viciado e ele continua escrevendo coisa foda. Então, talvez a droga não tinha tanto efeito assim, né?
mas é uma história bem bacana. Então é um baita livro para quem quer começar a ler Stephen King. Comece por Carrie. É uma história de terror clássico. Ela tem mais o terror dela aparece mais no final, assim, porque o final é o ápice, assim, do acontecimento, assim, que depois desse bullying, começa do bullying do vestiário, né, do ciclo menstrual, outras coisas acontecem, ela acaba indo para um baile de formatura, e nesse baile muitas coisas acontecem, muito bizarras, quem viu o filme sabe, e é ali no baile que é a razão do livro existir. Ali no baile é que tudo se encontra, todas as coisas de terror se encontram, tu consegue entender a Carrie, tu consegue entender os colegas dela, consegue entender o ambiente que o Stephen King monta. Então, o livro, assim, ele acontece mesmo nas últimas páginas, no último terço ali do livro, mas os 2 primeiros terços a história vai se desenvolvendo, e o ápice é o baile de formatura. Para quem viu os filmes ou leu o livro sabe o que acontece no baile de formatura, e com certeza o livro vale a pena só por essa odisseia final do baile de formatura e o que a Carrie faz, né? Obviamente que eu não vou falar aqui o que acontece, vou fazer com que vocês realmente leiam o livro ou vejam os filmes, se vocês quiserem. As pessoas falam, porque eu li o livro, eu sei mais da história. Não interessa como tu absorve a história, né? Desde que tu absorva e que tu goste, com certeza. Então vou deixar aqui essa dúvida para vocês irem investigar o que acontece e aproveitarem realmente essa história. Essa história aqui eu trouxe porque, enfim, a gente está se aproximando do Halloween, 31 de outubro. Não é muito comemorado aqui no Brasil, mas eu curto muito essa cultura de Halloween, de Dia das Bruxas, e nada melhor do que comemorar essa data do que trazendo a primeira obra de um dos autores de terror mais reconhecidos do mundo, com certeza o autor mais louco e doente da cabeça que escreve terror, e nada melhor do que trazer uma história clássica dele aqui no podcast, o primeiro bookcast falando de uma obra do Stephen King. Espero que eu traga muitos outros bookcasts e episódios falando de outras obras do Stephen King. Se eu focar só em obras do Stephen King, eu vou ter, 70 anos de conteúdo de bookcast, porque são muitos livros, muitas histórias. Tem livros de 1000 e tantas páginas dele que eu teria que dividir o bookcast, em 4, 5 episódios. Mas com certeza eu vou trazer mais dele, do autor, das histórias dele, do universo que ele cria. Tem gente que fala que o universo dele é tudo interligado, né? E realmente tem alguns aspectos de algumas histórias que são interligados. Tudo acontece no Maine, que é o estado onde o Stephen King mora. Todas as cidades das histórias que ele conta acontecem no Maine. Então, é um universo que o autor criou, e a gente tem a sorte de poder estar vivendo junto com ele, né? Estar vivendo essas histórias junto com ele. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado mesmo pela audiência. Se quer me seguir lá no Instagram, Diego S. Gon. Lá eu coloco, quando eu posto um novo episódio, eu coloco lá algumas coisas dos livros que eu tô lendo, eu coloco lá. Então, se quiser me seguir, me siga lá. Me siga aqui no Spotify também. Se tem um perfil aqui, já me segue para ficar acompanhando todos os episódios novos que vão aparecendo. Eu quero muito, muito trazer convidados aqui para os próximos episódios. Agora na pandemia tá meio foda isso, as pessoas estão bem ocupadas, mas eu quero muito trazer pessoas aqui que estejam lendo os livros que eu venho lendo também, pra gente comentar, pra gente discutir, pra gente dizer o que gostou e o que não gostou, e pra fazer desse podcast cada vez melhor, cada vez mais dinâmico e, claro, com a opinião de vocês, com a presença de vocês também, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. E mantenha a luz ligada à noite quando estiver lendo Stephen King. É uma dica que eu dou aí para quem ficou até o final. Valeu, galera. Abraço. Até mais.